Pois é, de hoje. Zinedino tinha sinais, alertas que a federação poderia tomar essa decisão. De qualquer forma, surpreendeu todo mundo ontem. Confesso, Diógenes, que eu não esperava. Eu não esperava uma decisão tão estapafúrdia como essa, né? Diante, diante de um cenário em que vive todo o futebol do Brasil e o decreto do governo do estado, da prefeitura, paralisa o nosso futebol por apenas 15 dias. Agora, no dia 2 de abril, já poderíamos ter um resultado de retorno aos treinamentos normais e ao recomeço da competição. Fica Decreto, só queria pontuar, decreto assinado pela governadora isso. Fátima Bezerra e pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, que é chefe de Zé Vanildo no município de Natal, né? Muito importante, Diógenes, pontuar sempre isso, porque as manchetes todas, de quase todos os jornais, todo mundo que fala, eu vi ontem nas redes sociais, revolta de torcedores do ABC, direcionados para a governadora Fátima Bezerra, quando, na verdade, esse decreto você acabou de falar e todo mundo deveria tomar conhecimento, foi assinado em conjunto. E Zé Vanildo parece que fez de propósito. A impressão que passa é essa. Ele, secretário de Habitação do governo municipal de Álvaro Dias, colocou praticamente toda a culpa, é como se o governo, esse mesmo governo do estado, que é patrocinador desse campeonato, porque o Campeonato Potiguar tem o nome de Campeonato Potiguar Nota Potiguar. O governo que entrou ajudando esse campeonato estadual, junto com a banda RN, que acreditou nesse campeonato estadual. Um campeonato que pouca gente acreditaria, porque ao longo dos últimos anos a administração do José Vanildo vem fazendo com que o futebol do Rio Grande do Norte embique. O futebol do Rio Grande do Norte nunca esteve tão mal. E certamente, Jorge. Você lembrou um detalhe importante, porque ontem, atrás do texto da nota da federação, eu entrei no site da Federação Norte-Grande de Futebol. E um dos destaques do site é a nota Potiguar, que é o patrocínio do governo do estado ao futebol do Rio Grande do Norte e à federação. Né? E quando você lê a nota que cancela o Campeonato Potiguar, a culpa, pelo menos o argumento principal, é que o decreto do governo impediu o funcionamento do futebol. Exatamente. É bom ressaltar, o decreto do governo que restringe as medidas contra a Covid, pela primeira vez, foi assinado de forma conjunta entre a governadora Fátima e o prefeito de Natal, Álvaro Dias. Então, se a federação tem que soltar os cachorros em cima, tem que soltar os cachorros em cima do governo e da prefeitura de Natal. Exatamente, Jorge. E não é a forma como José Vanildo tem agido. Vergonhosamente, ele tem direcionado para o governo. A gente espera que essa situação seja revista. A gente espera que o campeonato possa ser realizado. Ontem eu vi uma repercussão entre os membros do governo, inclusive o secretário da Tributação, Carlos Eduardo Xavier, que não entendia essa posição, justamente alegando o fato do governo ser parceiro do Campeonato Potiguar, ser parceiro da federação. Vamos esperar os próximos capítulos. Eu fico imaginando também, sabe, Diógenes, se não tem aí o dedo do ditador lá de cima, do Rogério Caboclo, de repente um telefonema para ele: Rogério, o pessoal aqui está pressionando e bababá, paralisa o campeonato, deixa só funcionando Copa do Brasil, o campeonato brasileiro da Série D, que ainda não tem tabela. Eu não sei, fico na dúvida. José Vanildo da Silva, que recebe, Diógenes, todos os meses mais de R$100 mil para promover competições, para ajudar o Campeonato Potiguar. E o que é que se vê? Nós vemos agora um campeonato cancelado, sem perspectiva de disputas de campeonatos sub-17, sub-19, sub-15, enfim, um futebol enterrado, um futebol que nunca esteve, nem mesmo nos piores dias de Nilson Gomes da Costa, tão mal como está agora. Com clubes importantes que deixaram de participar, o berço do nosso futebol, o estádio JL, abandonado, entregue ao lixão, um lixão a céu aberto e sem nenhuma perspectiva de melhoras para os próximos anos. Uma tristeza enorme você vê uma situação em que se encontra hoje o futebol do Rio Grande do Norte, com times como a ABC América, que um dia sonharam em participar da elite do futebol brasileiro, hoje na 4ª divisão do futebol nacional.
Sinedino, essa nota de ontem da federação pode ser uma bravata apenas. Sabe por quê? Pelo menos me passou essa impressão. Porque hoje, na Tribuna do Norte, tem o seguinte: cancelamento oficial do campeonato depende de Assembleia de Clubes. Isso. Volto a dizer. Isso. Apesar de a nota da federação dizer que se reuniu com os 8 clubes da primeira divisão e chegaram a essa conclusão de suspender, aliás, suspender não, cancelar o Campeonato Potiguar, tem aqui essa brecha aqui para voltar atrás, que é uma assembleia dos clubes que pode decidir o contrário. Mas Os clubes podem voltar atrás. Então, tá me parecendo uma nota que pode cair numa situação de bravata, porque os clubes, nessa Assembleia, podem desautorizar e retomar o campeonato. Né? Deixa eu dar minha opinião sobre isso, Diógenes. O seguinte, os clubes do Rio Grande do Norte têm mostrado uma submissão ao que determina José Vanildo da Silva, igual ao que José Vanildo da Silva faz em relação a Rogério Caboclo, ele e os outros presidentes de federações e presidentes de clubes. Então, Diógenes, o que José Vanildo determinar, infelizmente, vai ter a anuência de todos, ou de quase todos os presidentes de clubes. Eu digo isso porque é assim quando precisa aprovar as contas. Ele simplesmente manda o povo assinar e o povo assina. Não sei nem se verificam realmente essas contas. É só para dar um exemplo. Então, se o Zé Vanildo não for pressionado pela opinião pública, se ele não conseguir talvez uma compensação que ele pensa em conseguir com essa medida, eu tenho a impressão que o campeonato será cancelado. Mas a pressão da opinião pública, eu acho que será fortíssima nesse momento para que nessa decisão desvairada seja revista, é o que eu espero. Resta saber o que achou o chefe dele na prefeitura de Natal, né? Porque Exato. Ele assina o decreto que deu base a essa decisão do cancelamento potiguar. Então, eu gostaria de saber a opinião do prefeito de Natal, Álvaro Dias. Seria muito bom. E corroborou que se entendeu com a governadora para o estabelecimento do decreto de restrição. Então, não adianta, Zé Vanildo, botar só a culpa no governo do Estado, que inclusive patrocina a Federação de Futebol com a nota potiguar, e deixar de lado, esquecer que nesse documento também, né, tem o aval, pelo menos o aval, do prefeito de Natal, Álvaro Dias. Exatamente, Jorge. Muito importante essa sua colocação. Muito importante. Tem assunto Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Edmo Sinedino? Pois é, Diógenes, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, enterrou ontem o último fio de esperança que o Vasco tinha de não disputar a Série B, de não ser rebaixado. Aquela pendenga ainda, Diógenes, do jogo contra o Internacional, que o Vasco queria o cancelamento. Né? A história do VAR, né? Pois é, o Vasco não se conformava. Bom, não tem mais jeito, o Vasquinho está na segunda divisão pela terceira ou quarta vez, e já saiu até a primeira rodada, viu, Diógenes, da Série B, que vai começar nos dias 28 e 29. O Vasco vai jogar contra o Operário. Então, Vasco, Série B do Brasileiro, é o seu destino. Diógenes, com relação ainda à Copa do Brasil, ABC e América voltaram aos treinamentos, mas ainda não tem data dos seus próximos compromissos. América contra o Cruzeiro e ABC contra o Botafogo. Ficamos no aguardo para que essa situação seja resolvida, para que seja definida as datas e ABC e América saibam onde é que vai ser o jogo e quando será realizado. Diógenes. Copa do Brasil, você falou em Copa do Brasil, o Ferroviário vence a partida que mudou de local 5 vezes, né? Exatamente, Diógenes. Só para pontuar que nós falamos ontem aqui sobre esse jogo do Ferroviário de Fortaleza que mudou 5 vezes. Ontem foi realizado lá em Duque de Caxias, no estádio Los Lários. O Ferroviário venceu o Porto Velho de 1-0 e o técnico Francisco Diá aí conseguindo aí mais 700 mil reais. O time que ele comanda conseguiu também, como vencer a América, passaram para a segunda fase da Copa do Brasil. Isso é bom para o futebol nordestino. Diógenes, encerrando aqui, eu queria fazer 2 registros. Primeiro, um grande abraço para o meu colega de TV Assembleia, Malik Najib, que está aniversariando hoje. Grande companheiro, grande figura, um jornalista de verdade.
e de muito caráter, um cara realmente sensacional. E parabenizar você e a toda a equipe do portal nominuto.com pelo Diálogos no Minuto. Que bacana que foi esse programa. Meus parabéns. Em nenhum momento a politicagem tomou conta, só informação de verdade. Só informação técnica, né? Exatamente. Que é o que deve prevalecer nesse momento. Aliás, era para ter prevalecido desde o início dessa crise. Infelizmente, é verdade. Se ressente muito disso, né? Não entramos em nenhum debate político. Pelo contrário. Parabéns. É isso aí. Cidadino, você queria concluir no finalzinho do primeiro bloco alguma coisa em relação à decisão da Federação Diógenes. de Futebol? Não, era só mesmo para dar os parabéns ao programa que eu tinha acabado, a gente tinha acabado de ver. Eu achei que você estava querendo complementar o assunto FNF. A minha irritação. Mas assim, voltando ao assunto, já que eu provoquei, quando teremos essa reunião da Assembleia dos Clubes? Existe data? Não. Ou tudo depende do José Vanildo? Tudo depende do José, Diógenes. Eu tenho a impressão que, diante do apelo, diante da urgência, diante da repercussão negativa que tivemos ontem durante as redes sociais, ele deve agilizar, talvez até hoje mesmo ainda essa assembleia seja realizada. Vamos esperar. Outra pergunta, a nota Potiguar já vai ser cancelada também a partir de hoje? Pois não tem resposta. O patrocínio do governo do Estado ao futebol Potiguar, à federação. Como é que fica? Essa parceria já vai ser cancelada hoje? Perguntas sem resposta. Como sem resposta, de onde fica? Como é que fica a situação da Banda RN, que assinou um contrato de 2 anos e que investiu, dinheiro nessa competição? Como é que fica? Essas perguntas precisam... Pergunta. A gente está fazendo várias perguntas que merecem ser respondidas hoje. O prefeito Álvaro Dias, chefe de Zé Vanildo na estrutura do município, vai chamá-lo para discutir essa questão, porque implica também decisões do prefeito de Natal, Álvaro Dias, que assinou, deu aval ao decreto de restrições que suspendeu o Campeonato Potiguar por 15 dias. Todas essas perguntas precisam ser respondidas o mais rapidamente possível, Diógenes? É isso. Seria interessante uma manifestação do prefeito Álvaro Dias nesta sexta-feira. Não sei se ele vai se manifestar sobre o assunto, mas fica aqui a dica. E a cobrança, eu acho que vale, porque é uma das autoridades importantes do estado do Rio Grande do Norte. Sem dúvida. Então, Cidadino, vamos agora aqui. O ABC treina pensando na chance de assumir a liderança da Copa do Nordeste. Do grupo Exatamente, dele, O ABC joga a semana que vem contra o CRB de Alagoas. Não seria o jogo dessa rodada normal, que ele enfrentaria o 4 de julho no Frasqueirão, mas como o nosso futebol está impedido de ter jogos, essa rodada o ABC só vai enfrentar a equipe do CRB na quarta-feira, lá em Alagoas. Então o ABC realiza seus treinamentos, porque se o ABC vencer, soma 11 pontos e toma a primeira colocação do seu grupo. Nesse momento, muito importante que o ABC possa passar de fase, porque representa mais um bom dinheiro na conta do clube, que está muito, muito necessitado. Cidadino, que coisa, hein? Que coisa. E é importante avançar nessa competição, não só do ponto de vista do futebol do Rio Grande do Norte, que está cada vez mais ali no piso, Isso. É preciso também arrecadar para poder sobreviver no âmbito, inclusive, tem uma possibilidade de não ter nem campeonato mais, o campeonato estadual, Cidadino. Exatamente. Precisamos demais que a ABC e a América sigam bem Copa do Brasil e o ABC na Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Muito importante as próximas fases. 1.700.000 se o ABC passar pelo Botafogo. 1.700.000 se o América passar pelo Cruzeiro. Eu não sei quanto é a quantia, depois eu vou ver se o ABC passar para a segunda fase da Copa do Nordeste. Mas é muito importante que nossas equipes possam seguir nessa competição. Porque senão vamos ficar esperando o início da Série D para poder ver futebol no Rio Grande do Norte.